Olá, galera do xadrez, Cortês Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar para vocês uma partida. O jogador de pretas jogou a variante Jioco Piano de um modo inusitado, bem diferente do normal. E isso surpreendeu o jogador de brancas, que continuou jogando do seu modo e acabou perdendo a partida facilmente. Espero que você goste dessa partida. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Curta, compartilhe, comente. É uma partida muito interessante realmente. Ela foi jogada em 2018, num torneio aberto na Tchecoslováquia, entre dois jogadores fortes. Mikolaj contra Richard, jogadores fortes. Vamos ver como foi a partida? O jogador de brancas começou com E4, favorito de Bob Fischer. Jogador de pretas E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. E agora vem bispo C5, Jioco Piano. As brancas fazem o roque, cavalo F6, D3, D6. Tudo simetricamente colocado. E aí vem bispo G5. A ideia é cravar o cavalo. As pretas vão lá e H6. Para o bispo tomar uma decisão. Normalmente, as pretas ou trocam aqui, agora, e aí a dama retoma, ou as brancas jogam o bispo aqui para E3, querendo trocar os bispos aqui, né? Porque esse bispo aqui, casa preta, né? E ó, os peões aqui, todos na casa preta. Então, é um bispo fraco para as brancas. Mas, ele jogou diferente. O jogador de brancas não fez isso. Ele recuou o bispo. E agora, o jogador de pretas faz G5, que é o melhor lance também para a posição. O bispo de brancas voltou para G3. Ok, até aí tudo normal, tudo tranquilo. Agora começa o que eu falei, a surpresa, o elemento surpresa na partida. O jogador de preta jogou H5. What? O que acontece com esse lance? O peão ficou desprotegido. E o jogador de brancas foi tentado e tomou o peão de cavalo. O computador não gosta disso, chama até de blunder, tá? Ele acha que era a melhor jogada era jogar aqui, peão aqui, ó, tá? É a melhor jogada. Depois, sei lá, cavalo H7, tá? Mas não foi isso que aconteceu. O cavalo veio para G5 mesmo. E aí, as pretas, continuando o plano delas, avançaram para H4. Só que aqui nós temos um ataque fegatelo, fígado frito, né? Bispo aqui, protegendo o cavalo veio, né? Aí o jogador de branca jogou o tradicional ataque fegatelo. E o jogador de pretas não defendeu a dama. O melhor lance aqui seria jogar a dama para E7, tá? Dama para E7, cavalo toma a torre, peão toma bispo, tá? Poderia acontecer isso aqui e tal. Aí vai acabar caindo o bispo ou o cavalo, né? Tá? Uma possível continuação seria essa. Mas não foi isso que aconteceu, tá? O jogador de pretas tomou o bispo aqui e deixou cair a dama. Oh my god, my queen! Oh, my queen. Perdeu a dama. Ok. E agora as pretas não retomam o cavalo. Jogam bispo G4, cutucando a dama. A dama tem duas casas interessantes para ir, tá? Tanto para E1, como para D2. E jogaram para D2. Mas o D2 é uma espécie de um erro. Vocês vão ver como o jogador de pretas vai se aproveitar disso. Vai mandar o cavalo D4, mais uma peça para o ataque, querendo vir aqui, né? E dar um cheque. E pode ser mortal, né? Se você jogar aqui cheque, o rei vem para cá, a torre vem aqui, é mate, né?
Então o que aconteceu? As brancas jogam errado aqui. Tiraram o cavalo para F7, querendo proteger o cavalo. Não presumindo o que estava acontecendo aqui no seu próprio roque, né? E aí as pretas jogaram torre toma, querendo já dar no próximo lance aqui um lance muito forte, que é jogar o cavalo aqui, né? Aí vai ter que tomar com a dama. E olha o que aconteceu. Cavalo G5. O segundo erro gravíssimo aqui das brancas. Aqui, o computador fala que tem mate em 12 lances. Mas a situação das pretas é bem tranquila e das brancas bem assustadora. Aí o que aconteceu? Rei foi para E7 para proteger esse cavalo. A dama vem para E3, ficando na reta do bispo aqui. Então o cavalo foi lá, fez aquela jogada mesmo que eu falei que ia acontecer. E aí tem que tomar de dama mesmo o cavalo, né? Senão é mate. Aí tomou. D4, tentando fechar essa diagonal aqui. As pretas não ligam para perder o bispo e querem dar mate, né? Se jogar a torre aqui é mate. Então o que as brancas vão fazer? Cavalo H3. Aí bispo vem para toma C4. Peão toma bispo. O bispo pega a torre. Antes de tomar o bispo, o peãozinho pegou o outro peão aqui, querendo abrir a posição das pretas, mas não tem mais jeito, né? Rei tomou. E agora com dama, com torre H1. E agora com torre H1, o jogador de pretas vence a partida, tá? O jogador de brancas abandonou. What is that, my friend? What is that, dude? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Como vocês puderam ver, quando o jogador de preta saiu das jogadas tradicionais e surpreendeu seu adversário, com este lance aqui, peão H5 foi um lance de total surpresa para o jogador de brancas. Ele não esperava esse lance. Ficou tentado, fez o ataque fegatelo e não deu certo. O jogador de pretas ganhou facilmente essa partida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu! Vocês viram como é difícil jogar bem xadrez?